Bom, gente, eu vou falar sobre um assunto que tem a ver com o passado mais ou menos recente desse país, né? Que é a rivalidade que existia entre o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, tá? Bom, gente, a rivalidade atual entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PL, o Partido Liberal, ela é tóxica para o país. Absolutamente tóxica, né? Porque o PL significa tudo que não presta na política, né? A começar pelo que há de mais nefasto na política brasileira, que é o bolsonarismo, né? Então o PL é absolutamente degradante. Mas quando a polarização era PT-PSDB, pelo menos até determinado momento ela foi uma polarização de alto nível, tá? Foi uma polarização de alto nível. Então, gente, o PT, Partido dos Trabalhadores, ele surge lá do início dos anos, final dos anos 1970, início dos anos 1980, né? Um partido muito ligado à causa operária e à igreja progressista, né? As comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e tudo isso, né? E tem, desde aquele momento, um grande líder do PT, né? Chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né? E haveriam outros líderes, outras figuras exponenciais do partido. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, ele surge em 1988, né, baseado nas sociais-democracias europeias, e tem como figura exponencial o senador Mário Covas, né, de São Paulo, né. Eu, a princípio, nesse embate entre PT e PSDB, que naquele momento ainda não eram os partidos predominantes no Brasil, quem predominava no Brasil era o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né? Eu tinha alguma simpatia pelo PSDB, né? Porque o PSDB, ele, como eu disse antes, ele se espelhava nas sociais-democracias europeias, né? A história de que você tem um sistema capitalista, mas com inclusão social, né? Enquanto o PT ainda era muito eivado de radicalismos, né? Radicalismos ácidos, né? Tais como o PSOL, Partido Socialista e Liberdade atualmente, né? Ou até PSTU e partido PCO, partidos desse tipo. Então minha simpatia era pelo PSDB, né? Desde o primeiro momento, que teve uma experiência de poder muito interessante com o governador Tasso Gereissati no Ceará, que se elegeu pelo PMDB, mas foi fundador do PSDB, e depois o sucedendo o governador do Ceará novo, apoiado pelo Tasso Gereissati e seu sucessor, Ciro Ferreira Gomes, né? Só que ao longo do tempo, o que aconteceu? O PSDB chegou à presidência em 1995 com Fernando Henrique Cardoso, né? E para se eleger, o PSDB forçou muitos compromissos à direita, né? Alianças políticas à direita. E como isto aconteceu, os governos do Fernando Henrique Cardoso são governos de direita ou com boa vontade de centro-direita. Não que o Fernando Henrique Cardoso não tenha feito coisas boas para o país. Fez, né? Ele manteve o Plano Real, né, que ele mesmo criou como ministro da Fazenda, né? Ele criou a Lei da Responsabilidade Fiscal, que é muito importante para o país, né? Ele criou ou consolidou mecanismos como a Lei de Licitações 8.666, que foi do governo Itamar Franco, seu antecessor, mas que ele ajudou a consolidar e na época era um grande avanço, tá? Então ele fez coisas legais, agora também fez uma coisa muito ruim, né? Ao estilo neoliberal, que saiu privatizando o Estado brasileiro a preço de banana, né? E aí, como o PT e o PSDB eles tinham um certo alinhamento político antes disso, né? Porque ambos eram partidos sociais-democratas, né? O PSDB um pouco mais social-democrata à direita e o PT um pouco mais social-democrata à esquerda, né? Mas eles se pegavam muito em São Paulo, então a polarização em São Paulo virou uma polarização no país inteiro, né? Bom,
Depois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu, né? Então foi a hora do PSDB ir para a oposição e o PT ir para o poder, né? O Fernando Henrique Cardoso queria que o Lula ganhasse como ganhou, porque ele achava que o governo do Lula ia ser uma tragédia e o povo ia clamar pela volta dele em 2006, né? E, enfim, não foi assim. O PT dominou a política brasileira e o PSDB foi perdendo força, foi perdendo força, foi perdendo força, né? Foi derrotado lá em 2010, né? Em 2006, né? O Geraldo Alckmin foi derrotado pelo Lula. Em 2010, o José Serra foi derrotado pela Dilma Rousseff. Em 2014, o Aécio Neves foi derrotado pela Dilma Rousseff, né? E em 2018, né, o Geraldo Alckmin sequer foi para o segundo turno. Então isso marcou o declínio do PSDB, muito embora em São Paulo ainda fosse forte, com o governador João Dória, eleito antes prefeito de São Paulo e depois governador de São Paulo. Mas aí, ao longo do tempo, com a ascensão do bolsonarismo e do PL, né, o PSDB foi perdendo força, né? Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês é muito simples. É que os tempos em que o PSDB era o rival político do PT eram tempos muito mais civilizados, né? Eram tempos com muito mais diálogo, com muito mais interseções, com muito mais congruências, né? Porque você tinha uma direita civilizada em oposição ao PT, né? E uma direita que, quando teve no poder, fez algumas coisas boas, inclusive, né? Então, aquele postulado clássico da democracia, né? Da possibilidade de alternância do poder, né? Vejam bem, eu não estou falando em alternância do poder, eu estou falando da possibilidade de alternância do poder, né? Quando havia disputa entre PT e PSDB, isso era muito mais civilizado, muito mais tranquilo, muito mais honesto. Aí entrou essa direita radical, essa extrema direita, né, do Partido Liberal, né, que ele é só liberal no sentido econômico, no sentido político é um massacre, né, um massacre fascista, né, o país se tornou o que é, né, infelizmente. Então eu clamo e peço que a polaridade volte a ser entre o PT e o PSDB, que assim seja, né? Estão dizendo que o Ciro Gomes vai para o PSDB, vai voltar para o PSDB para ser candidato a presidente pelo PSDB. Por mais que eu deteste o Ciro Ferreira Gomes, que foi meu maior ídolo político durante 27 anos, né? Eu gostaria de ver a polarização com o PSDB e não com o PL. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, a todos e a todos, e por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.